Você já parou para pensar no que aconteceu com o Lee Edson? No futebol de hoje, onde qualquer ex-jogador vira comentarista polêmico na televisão, participa de dezenas de podcasts por semana ou vive de postar a rotina nas redes sociais, o sumiço de um dos maiores artilheiros da história recente do Corinthians chega a ser estranho. Para entender o mistério de onde ele está hoje, precisamos voltar ao momento em que ele apareceu para o mundo e chamou a atenção de vários times. Ano de 2003. O Corinthians precisava de força ofensiva para a Libertadores e buscou no Flamengo um atacante magro e que não parecia ter o biotipo dos grandes centroavantes tanque da época. Mas as aparências enganam, e como enganam. Logo de cara, a fiel torcida o apelidou carinhosamente de Levezinho. Ele não corria, ele flutuava em campo. A estreia no dia 25 de janeiro, com vitória sobre o Marília, já mostrava que aquele cara era diferente. Nesse primeiro semestre, Lee Edson foi um verdadeiro pesadelo para os zagueiros. Ele foi a peça-chave para a conquista do Paulistão de 2003. Teve até aquele jogo inesquecível em 1º de junho, onde ele sozinho marcou os 4 gols da goleada de 4-0 sobre o Vitória. Foram absurdos 22 gols em apenas 38 jogos. O cara era uma máquina de balançar as redes. Mas, como sempre, quando um jogador começa a brilhar muito no timão, ele é vendido para um time de fora. Afinal, o Corinthians é uma vitrine que exporta grandes craques ao futebol mundial. O Lee Edson foi vendido para o Sporting, de Portugal, deixando a torcida com aquele gosto de que a história não tinha acabado ali. Pausa rápida para testar a sua memória de torcedor. Você se lembra de quem era a dupla de ataque do Corinthians em 2003 junto com o Lee Edson? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero ver quem é raiz de verdade e lembra dessa época. Agora, vamos avançar no tempo para um dos momentos mais sombrios da história corintiana. Início de 2011. A eliminação traumática para o Tolima na pré-Libertadores ainda doía na alma de cada torcedor. E para piorar o cenário que já era de terra arrasada, o maior ídolo daquele elenco, Ronaldo Fenômeno, anuncia sua aposentadoria. O ataque estava vazio. O time precisava de uma salvação, de um nome de peso que aguentasse a pressão de substituir o Fenômeno e de acalmar uma torcida que já estava com raiva da eliminação na pré-Libertadores. Foi aí que, no dia 31 de janeiro de 2011, o Sporting anunciou que o Corinthians estava pagando cerca de 4,5 milhões de reais para repatriar o Lee Edson. Ele fez seu jogo de despedida em Portugal no dia 4 de fevereiro, cravou 2 gols, saiu aplaudido de pé como uma lenda e embarcou para o Brasil com um contrato até o meio de 2012. A reestreia aconteceu no dia 9 de fevereiro, contra o Ituano. O Corinthians precisava vencer para afastar os fantasmas. E o que o Lee Edson fez? Entrou em campo como se nunca tivesse saído, chamou a responsabilidade e marcou 2 gols na vitória alvinegra. Ali, naquele exato momento, o Corinthians começava a renascer das cinzas do Tolima. Seja sincero comigo agora. Qual foi a sua reação naquela eliminação do Tolima? Você achou que o time ia despencar de vez ou sabia que a volta por cima viria rápida com a chegada do Lee Edson? Na minha opinião, eu só me perguntava por que o Corinthians tinha essa mania de vacilar contra esses times do exterior, mesmo sendo um time melhor. A mesma coisa aconteceu com o Guarani em 2015, em que nós tínhamos muito mais time. Mas enfim, comente aí qual foi sua reação. O ano de 2011 foi a redenção. Lee Edson assumiu o protagonismo absoluto do ataque montado por Tite. Ele não era apenas um finalizador, era a alma de um time que corria por cada palmo de grama. Ele terminou o Campeonato Brasileiro de 2011 como o grande artilheiro corintiano, com 12 gols, e levantou a taça do pentacampeonato nacional. No meio dessa campanha, ele ainda nos presenteou com aquela tarde mágica de 26 de junho, um massacre de 5-0 contra o São Paulo, onde ele guardou 3 gols, um hat-trick, que está eternizado na memória do clássico majestoso. Aquele frango que o Rogério Ceni levou nesse jogo foi lendário.
Mas é quando entramos em 2012 que a história ganha um contorno dramático que pouca gente conhecia na época. O Corinthians caminhava para o tão sonhado e inédito título da Libertadores da América. Mas o Lee Edson, que estava em campo, já não era o mesmo voador de 2011. Ele escondia uma lesão que causava um desconforto enorme, mas nunca se queixava disso para o público. Anos depois, o Dr. Joaquim Grava revelou o tamanho do sacrifício. O joelho do Lee Edson estava praticamente destruído. Ele tinha uma artrose severa e sequelas gravíssimas de cirurgias antigas feitas na Europa. A dor era insuportável. Ele não conseguia mais treinar direito e jogava à base de infiltrações e uma força de vontade descomunal. Mesmo com o rendimento caindo, ele foi peça vital no elenco que conquistou a Libertadores de forma invicta. Quando olhamos para os números, é impossível não respeitar. Somando as duas passagens, ele cravou 50 gols em 111 jogos. Se ele era tão ídolo, por que ele foi embora do Corinthians em meados de 2012, logo depois de ganhar a Libertadores? Esse é um caso que muitos torcedores esqueceram. A saída se resumiu a uma negociação fria de renovação de contrato. O contrato dele acabava no dia 31 de julho de 2012. A diretoria do Corinthians, ciente de que o joelho dele estava indo para as cucuias e que ele tinha feito apenas 3 gols oficiais naquele ano, ofereceu uma renovação muito curta, de apenas 6 meses, visando quem sabe segurá-lo talvez só até o Mundial de Clubes em dezembro. Do outro lado, Lee Edson e seus empresários queriam um contrato longo, de no mínimo 2 temporadas. Afinal, ele era campeão e tinha história. Só sei que no final de tudo, ninguém cedeu. O desacerto entre as propostas fez com que o clube anunciasse que ele não fazia mais parte dos planos a longo prazo. No dia 8 de julho de 2012, contra o Sport, ele fez seu último jogo, marcou seu último gol e saiu de cabeça erguida, mas com uma despedida muito menos festiva do que ele merecia. Agora, imagina que você é o presidente do Corinthians em 2012. Sabendo da história dele, mas também sabendo que o joelho dele não aguentava mais, você daria os 2 anos de contrato por gratidão ou faria exatamente o que a diretoria fez? Essa é polêmica. Quero ver a sua opinião nos comentários. Sinceramente, eu mesmo não renovaria não. Eu daria uma despedida digna para ele, mas não renovaria porque ele não iria mais render. Depois que saiu do Corinthians, o futebol do Lee Edson começou a decair rapidamente. Ainda em agosto de 2012, ele tentou a sorte voltando ao Flamengo, mas a passagem foi discreta e apagada pelas dores. Em janeiro de 2013, o Flamengo o emprestou ao Porto, o grande rival do seu amado Sporting em Portugal. Ele jogou pouquíssimo, mas ainda conseguiu deixar uma última marca genial. A assistência para o gol histórico do Kelvin contra o Benfica, que garantiu o título português para o Porto. E você me pergunta, tá? E depois disso? Bom, depois disso veio simplesmente o fim de sua carreira. Sem alarde, sem jogo de despedida lotado em nenhum estádio, sem coletiva de imprensa anunciando sua aposentadoria. Entre o fim de 2013 e 2014, o corpo deu o ultimato e ele se aposentou. Chegou a receber propostas exóticas, como ir jogar na China, mas não foi. O que nos traz de volta à pergunta inicial. O que aconteceu com o Lee Edson hoje? A resposta é tão fascinante quanto a sua carreira. Ele decidiu sair do mundo do futebol. Hoje, o Lee Edson vive uma vida tranquila, de absoluto anonimato. Ele mora grande parte do tempo na sua terra natal, na região de Valença e Cairu, no interior da Bahia. Não tem redes sociais tão ativa, não dá tantas entrevistas, não aparece tanto na televisão dando sua opinião sobre alguma coisa, apenas vive bem e sossegado. Ele administra de forma tranquila e sem tanta mídia os seus investimentos e negócios, que construiu com o dinheiro do futebol e dedica seu tempo à família. Lee Edson é a prova viva de que, para alguns, a glória dos estádios é apenas uma fase da vida e não uma dependência eterna. Ele veio, fez a Fiel explodir de alegria, não vivia reclamando das dores que sentia e seguiu em frente para ajudar o Corinthians a conquistar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e depois sumiu como um fantasma, deixando para trás apenas a lenda que ele foi como jogador.
E você, acha que o Liedson não tem tanto reconhecimento quanto deveria? Acha que muitos subestimam o jogador que ele foi? Deixe a sua opinião, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias e curiosidades do nosso timão. Um abraço e até o próximo vídeo.